Qual é o seu diferencial? Recentemente a Natalia Built se envolveu numa baita polêmica em que uma pessoa numa imersão dela perguntou para ela qual é o seu diferencial. A resposta dela não agradou muita gente, ela perdeu uma cacetada de seguidor, deu um baita BO e um monte de gente está falando sobre como você falar o seu diferencial é uma pergunta básica, que na verdade não é. E no vídeo de hoje eu vou explicar quais são as 3 maneiras de você explicar o seu diferencial dependendo do nível em que você está. Nível número 1. Esse papo sobre diferencial muitas vezes vai aparecer na hora que você está conversando com um potencial cliente. Ele está interessado, ele não bateu o martelo e ele está querendo entender o que torna você diferente de todas as outras pessoas do mundo. E a pior coisa que você pode fazer é começar a falar sobre o quanto você é bom e todo mundo é ruim. Em primeiro lugar, porque isso não é verossímil. Existe um monte de gente muito boa por aí. Existe definitivamente muita gente melhor do que você por aí. Então isso não só não é muito verossímil você dizer eu sou melhor que todo mundo por causa disso, como também é um problema porque a pessoa já está meio defensiva, ela já está meio desconfiada, ela não confia em você o suficiente para dar esse passo. Então, na hora que você começa a falar sobre o quanto você é bom e o quanto todo mundo é ruim, isso é uma coisa que coloca as pessoas ainda mais na defensiva, entrincheira elas ainda mais nessa posição e faz com que elas fiquem ainda mais receosas de seguir em frente com você. Então, numa perspectiva comercial, o seu diferencial não é a resposta certa. A resposta certa é direcionar para o cliente para endereçar os seus medos e suas expectativas. Então o que eu diria para um cliente num contexto como esse seria algo na linha de: bom, cliente, existe um monte de gente muito boa por aí que faz isso aqui muito bem. Acho que a pergunta que fica para mim é: o que é que você está procurando num produto como esse? E você redireciona. Porque aí você vai conseguir algumas coisas. Em primeiro lugar, você consegue entrar no mundo do cara e entender o que é valor para ele. No caso de uma mentoria, como foi o lance da Natalia Built, que deu o BO, pode ser que a pessoa esteja muito interessada em ter um networking super forte, ter relações com outros empresários que vão levar o negócio dela para o próximo nível. Pode ser que o que ela esteja preocupada é ter um contato super próximo com o mentor. Pode ser que o que ela esteja procurando seja chegar num negócio de 100 milhões, gigantesco, e que ela precisa de alguém que tem experiência em negócios de escala. São coisas diferentes. E dependendo da necessidade desse cliente, agora ele te explicitou, agora ele trouxe qual que é a preocupação dele, agora sim, isso vai fazer o negócio funcionar. De uma perspectiva comercial, o seu diferencial é a sua capacidade de atender às necessidades e os medos específicos daquele cliente. O que nos leva ao nível número 2. Michael Porter é um dos grandes nomes da estratégia no mundo. Professor de Harvard, ele tem vários livros sobre vantagem competitiva, diferencial e tudo mais. E o grande ponto que ele traz é: a maior parte das pessoas e das organizações operam de uma maneira muito fraca no que tange competitividade. Elas têm diferenciais que são muito pequenos. E o grande diferencial é a sua capacidade de se estabelecer em um dado nicho, com um dado posicionamento, e extrair seu diferencial dali. Que é a mesma coisa que dizer: André, qual é o melhor carro do mundo? Você pode argumentar que você gosta de um, você gosta de outro, mas não existe essencialmente o melhor carro, porque existem melhores carros para diferentes contextos. Tem pessoas que querem um carro esportivo porque isso vai permitir que elas andem muito rápido, outras querem um carro confortável, outras querem um carro com custo-benefício, outras querem um carro com durabilidade, outras vão querer um carro com segurança. E diferentes clientes, diferentes perfis vão buscar diferentes características no seu carro. E esse atendimento a essas necessidades específicas é o que vai criar efetivamente a sua diferenciação. O que vale dizer, diferenciação é um elemento comparativo. Quando você diz eu sou diferente, você está se comparando com alguma coisa. E de uma perspectiva estratégica, o comparativo aqui é em relação aos players de mercado. E você essencialmente pode ir para 4 grandes caminhos de uma forma abrangente. Você pode se posicionar como um mercado de massa orientado a preço, um mercado de massa orientado a valor, um mercado de nicho orientado a preço e um mercado de nicho orientado a valor. Então, se a gente está falando de roupa, por exemplo, um mercado de massa orientado a preço é uma loja de departamento, é talvez uma C&A, é talvez uma Riachuelo, uma Renner. É uma loja que ela busca atender muita gente, mas ela não é particularmente drivada a valor. Quando a gente olha para uma loja de massa orientada a valor, a gente pode pensar lá fora numa Macy's. Aqui no Brasil, talvez o exemplo mais parecido que a gente vai ter seria uma Zara, que é uma loja que você vai ter
roupas com uma qualidade um pouco superior do que esses outros exemplos que eu citei. É ainda assim uma loja que busca ter muita gente, ela vai estar em shoppings no Brasil inteiro, mas ela não é uma loja de luxo, ela não é uma loja que vai ser hipervalor de marca. A gente pode pensar numa loja de nicho orientada a valor, que aqui vai ser um alfaiate, por exemplo, uma pessoa que vai fazer um negócio hiper sob medida para você. E a gente pode pensar em nicho orientado a preço, como no começo era as lojas da Shein. Então quando você pensa numa Shein, quando você pensa numa AliExpress, você importar direto da China é uma coisa que tinha muita fricção e que no começo era muito pouca gente que conseguia fazer isso. Agora a gente está vendo a Shein e essas outras lojas online começarem a tentar migrar para massa orientada a valor. Eles estão querendo ampliar o mercado, mas eles começaram de uma forma de importação muito restrita, porque não é todo mundo que tá a fim de esperar 3, 4 semanas para chegar uma roupa, não vai nem provar antes de comprar, enfim, toda a logística é meio complicada de voltar, então muita gente tinha um pouco de receio de fazer uma compra como essa. Mas é quando você olha por essa perspectiva que fica mais fácil de você se diferenciar. Isso de uma perspectiva abrangente. De uma perspectiva específica, você pode olhar para quem são os principais concorrentes diretos e indiretos, quem são os caras que competem comigo no meu segmento, quem são os caras que solucionam este mesmo problema de forma indireta e, a partir disso, o que torna você uma opção valiosa para alguns dos clientes que têm a opção de escolher. Quando a gente olha para transportes, por exemplo, você vê a Rino, que é uma empresa que se pautou muito na lógica da segurança. Você pode ir de Uber, pode, você pode ir 99, você pode, mas se você quiser ir com um carro blindado, com segurança armado, você tem a opção de ir para a Rino. Isso é uma coisa muito mais nichada? É. Mas, para a pessoa que está buscando um nível a mais de segurança, é muito clara a diferenciação que uma empresa como a Rino tem em relação a uma empresa como a Uber. O que me leva ao nível número 3. Naval Ravikant é um investidor americano. Investiu em algumas empresas pequenas, tipo Twitter, Notion e Uber, uns caras que talvez você conheça. E ele escreveu um livro maravilhoso chamado O Almanaque de Naval Ravikant. E ele traz algumas reflexões muito interessantes, uma das quais é o que ele chama de conhecimento específico. Conhecimento específico é uma coisa que é aquilo que te torna único em uma certa medida de uma perspectiva individual, quase que filosófica. É aquilo que para você é divertido e para outras pessoas é um puta de um tédio, é um tipo de coisa que você desde criança mostrou que você tinha um certo talento, uma propensão para aquilo, é algo que se conecta com você de uma forma mais profunda. E você se apropriar de algo desse tipo é algo que pode ser uma baita de uma capacidade de criar diferenciação. Uma empresa que é um case famoso disso é o Airbnb. Se você olhar para o Airbnb, você vai notar que tudo é muito bonito. Isso não é por acaso, porque desde o início o Airbnb sempre trouxe um elemento de design muito grande para dentro da empresa. Isso é uma coisa que fazia parte do DNA dos sócios e isso foi para frente no negócio como um todo. E muito embora seja uma coisa meio intangível, meio difícil de descrever, é aquele tempero que torna você meio único. É tipo uma mentoria de negócios. Quando você olha uma mentoria de negócios, tem muitos mentores por aí, mas diferentes caras vão ter diferentes estilos. Tem uns caras que vão ter uma pegada mais tech, tem uns caras que vão ter uma pegada mais bruta, empresa familiar, e tem uns caras que vão ter uma pegada de escala, e cada um vai ter um certo estilo. Os fundamentos do negócio são os mesmos, ninguém vai te falar uma coisa radicalmente diferente um do outro, mas aquele tempero individual é o que faz a diferença por conta do conhecimento específico como Naval Ravikant traz. No meu caso, por exemplo, eu passei muito tempo refletindo sobre essa parada e o grande conhecimento específico, na minha visão, que eu tenho é esse lance do pensamento sistêmico. Eu gosto de entender como as coisas se relacionam e se integram. E é por isso que eu consigo operar numa mentoria de negócios trabalhando várias dimensões. Eu consigo olhar para comercial, operações, modelo de negócio, financeiro, liderança, de uma perspectiva que pessoas que estão mais setorizadas não conseguem, porque elas são excelentes em uma vertical, mas elas não são tão boas nas inter-relações. Eu consigo fazer isso muito bem, o que é ótimo para mim, mas tem o revés de que é difícil treinar pessoas a fazer um negócio que nem esse, porque é uma parada muito específica, é um negócio difícil de você construir e que é uma coisa que, muito embora me torne diferente, torna muito mais complexa a replicação do meu negócio. E tá tudo bem, mas é na compreensão do seu conhecimento específico que você vai estruturar um negócio que alavanca os seus talentos e minimiza os reveses
dele. Mas é claro que se você está aqui, você quer muito mais do que saber como se diferenciar, você quer ser capaz de convencer o seu cliente de uma perspectiva comercial muito mais poderosa do que você tem feito até hoje. E se você quer saber como é que você pode fazer isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar.